Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos refletir e meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. Esse texto de hoje, ele está dentro de um grande bloco do Evangelho de Mateus chamado Sermão da Montanha. Esse bloco, ele começa no capítulo 5 e termina no final do capítulo 7. E ele é composto por várias partes. O Evangelho de hoje é um recorte dentro desse grande bloco do Sermão da Montanha. E mais especificamente, esses versículos, os versículos 6 e os versículos de 12 a 14, são recortes de sentenças que o evangelista coloca dentro desse grande bloco. O que são essas sentenças? Elas são frases curtas, pensamentos curtos, completos, com um sentido completo, que procuram comunicar uma mensagem, um ensinamento, uma orientação para a vida. Eles se parecem na sua formatação e na forma como são apresentados com as sentenças que nós encontramos na literatura sapiencial, no Antigo Testamento, por exemplo, que tinham como objetivo, de forma sucinta e direta, comunicar um ensinamento para a vida, educar para a vida. No caso do Evangelho de Mateus, essas sentenças têm o objetivo de orientar, ensinar à comunidade cristã como viver a sua vida, a partir do caminho do seguimento de Jesus. Vamos então olhar cada sentença dessa e procurar compreender o caminho que cada sentença dessa nos convida a viver. A primeira sentença que nós encontramos trata do tema de não jogar aos cães as coisas sagradas, nem aos porcos as pérolas, porque tanto os cães podem morder como os porcos pisarão essas pérolas. Os cães e os porcos, eles simbolizam, são a imagem daquelas realidades ou daquelas pessoas que se fecham à mensagem do Evangelho e que podem até se tornar agressivas, responder com agressividade à mensagem do Evangelho. E o evangelista então está dizendo para a comunidade: alguns momentos anunciamos, mas em alguns momentos temos que ter cuidado, porque o ambiente em que estamos também nos persegue. Então, não desperdicem o anúncio do Evangelho aonde vocês estão encontrando resistência, porque é jogar as coisas sagradas aos cães ou as pérolas aos porcos. A ideia basicamente é essa. Orientar então a comunidade a saber discernir os espaços onde ela pode testemunhar o Evangelho e onde ela deve talvez se resguardar, porque seria uma espécie de perda de tempo ou até mesmo um risco, no sentido de que também as pessoas que não só rejeitam o Evangelho podem se voltar contra elas. Veja, pode parecer estranho isso, mas o contexto da comunidade de Mateus, um dos contextos é um contexto de perseguição, de dificuldades. E o evangelista está ensinando a comunidade a ter sabedoria para saber a hora de usar e a hora de evitar. O equilíbrio nesse anúncio do Evangelho. Para que a mensagem do Evangelho também não se perca e não seja desperdiçada. A segunda sentença que nós encontramos nessa lista de sentenças, não é a que trata sobre a regra de ouro. E qual é a regra de ouro? O Evangelho vai dizer: faça tudo aos outros o que você deseja que seja feito também a você. Essa regra de ouro, que está no Evangelho de Mateus, ela, de certo modo, é uma releitura de uma regra que já está presente no Antigo Testamento. O que é que se dizia no Antigo Testamento? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. No Evangelho, Mateus, ele inverte. Em vez de tratar de maneira negativa, trata de maneira positiva. E vai dizer: faça tudo aos outros o que você deseja que eles também façam a você. Então, essa segunda sentença quer ensinar à comunidade uma ética, uma maneira de se relacionar com as pessoas, aonde devemos partir na iniciativa de amar, de semear o amor, a justiça, a solidariedade, a paz, a fraternidade,
a tratar as pessoas com respeito e dignidade, justamente para que, cultivando isso, possamos criar um ambiente onde nós também possamos receber isso de volta. Então, é uma sabedoria para cultivar a vida. E essa segunda sentença, então, é um convite à comunidade cristã, aos seguidores e seguidoras de Jesus, a ter uma atitude positiva na relação com as pessoas, procurando semear na vida, nessas relações, coisas positivas, coisas que geram, valores que geram vida, que geram fraternidade, que geram um mundo mais acolhedor. E a terceira sentença, ela é um pouco mais extensa, mas ela basicamente parte do esquema das duas vias, que aqui aparece no esquema das duas portas. A porta larga, que é o caminho da perdição, e a porta estreita, que conduz à vida. E o convite do evangelista, então, é que a comunidade precisa saber escolher. Essa imagem é interessante porque ela convida a comunidade a refletir também o seu contexto. Qual é o seu contexto? Um contexto, como eu disse, de perseguição, de dificuldades. E o evangelista está dizendo, olhe, o caminho do seguimento, assumir essa ética da vida cristã, do seguimento de Jesus, do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça, tudo isso que está dentro do Sermão da Montanha. Desde o capítulo 5, começamos com as bem-aventuranças e vemos ali toda uma orientação de como viver. Ser puro de coração, perdoar, amar os inimigos e assim por diante. Esse caminho é um caminho desafiador. Por isso, aqui, no Evangelho de hoje, o evangelista está dizendo, seguir esse caminho é passar pela porta estreita. Porque o outro caminho, a porta larga, onde você se deixa levar por suas paixões, você se vinga, você é egoísta, é ambicioso e explora os outros e não constrói esse ambiente de fraternidade, de perdão, de amor, esse caminho é fácil. As pessoas se entregam a ele facilmente. Mas o caminho do seguimento de Jesus é um caminho de ética diferente. É o caminho da misericórdia, do perdão, da justiça, do amor, da fraternidade. E desse modo, quem quiser seguir Jesus tem que passar por essa porta que é estreita, é desafiadora. Ela nos desinstala, ela nos obriga a um processo constante de conversão. E esse é o convite da terceira sentença. Olhando então as três sentenças, para nós é também um convite hoje a pensarmos o caminho que estamos fazendo no seguimento de Jesus. Se temos a sabedoria de saber dar testemunho de Jesus no mundo, se temos a sensibilidade de construir relações positivas, fazendo aos outros aquilo que desejamos que também seja feito a nós de volta, e se temos a compreensão dos desafios que esse caminho exige e que por isso o caminho é uma porta estreita. Que nós possamos, iluminados por esse Evangelho, nos animarmos a continuarmos o seguimento de Jesus, construindo um mundo cada vez mais fraterno, mais amoroso, mais acolhedor, mais justo, onde todos possam ter vida e vida em plenitude.